Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Lorena. E vamos a outro tema, preconceito. O que será que é isso? A gente conversou em alguns vídeos atrás sobre as diferenças de cores. E aí a gente tem diversas diferenças na nossa sociedade. E nós sabemos dentro da doutrina espírita que isso tudo é dentro da justiça divina, a lei de justiça de Deus. Porque nós plantamos e colhemos nessa encarnação e em outras. O que é encarnação, tia Lorena? Esse corpinho físico aqui, ele tem um período para ele viver, não tem? Então, quando eu vim para esse planeta com essa estrutura, né, com esse rostinho, com esse nariz, com esses olhos, tudo isso já foi planejado lá no plano espiritual e pegou as características da mamãe e do papai. E aí, na medida que eu fui sendo moldada, que eu fui crescendo, eu fui adquirindo alguns conhecimentos e renovando outros e mudando as atitudes. Então, eu fiz um curso que me ajudou muito e que a Aliança Espírita Evangélica, ela traz. E aí, enfim. Então, a doutrina espírita, ela não trabalha de jeito nenhum com preconceito. A gente não aceita preconceito, a gente não discrimina a pessoa por opção dela, se ela gosta, independentemente do que ela vai gostar. A gente não vai julgá-la pelos seus gostos, pela sua forma de viver, pela roupa, se tiver um piercing, se tiver uma tatuagem, a gente não vai julgar por isso. A gente não vai julgar a pessoa por ela ser negra, branca, parda, de qualquer que seja a sua cor. A gente não vai julgar a pessoa por sua classe social. Então, a gente não trabalha com preconceito, a gente tenta quebrar os preconceitos na sociedade, partindo de nós mesmos, porque a gente não consegue mudar o mundo se a gente não mudar o nosso interior, correto? E hoje a gente vai falar sobre um preconceito, mas que também é uma forma da gente entender e respeitar dentro do nosso meio social. As deficiências que existem, sejam elas visíveis ou invisíveis. As invisíveis são aquelas que estão dentro do nosso cérebro. São doenças que a gente fala que são do neurodesenvolvimento, ou seja, do desenvolvimento que a gente vai ter aos pouquinhos. Então, às vezes, a gente tem crianças que têm autismo, tem crianças que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou então vão ter crianças que vão ter deficiências físicas. E essas deficiências físicas não tornam as pessoas incapazes ou totalmente... e vamos colocar um termo que não pode ser dito, tá, gente? Que as pessoas não têm utilidade, mas todo mundo tem utilidade dentro da criação divina. E todos nós estamos aqui quitando os nossos débitos e aprendendo um pouquinho com tudo que nos cerca. Então, quando a pessoa vem com uma deficiência, ela mesma pediu isso no plano espiritual, talvez, ou foi necessário para que ela entenda e aproveite a oportunidade da vida. Por isso que a gente tem que valorizar a nossa vida. E por isso que a gente tem que cultivar o bem. A nossa história de hoje é sobre uma abelha. A abelha Zuzu, ela nasceu com uma deficiência. Ela não podia fazer mel. E a gente sabe, né? Quem gosta de mel, às vezes quando a gente gripa, faz um chá com mel, ou então toma laranja com mel de manhã, ajuda muito na resistência. E aí ela não podia fazer mel. E aí o que aconteceu, tia Lorena? Ela cresceu e ficou tranquila com isso, só que os pais esperavam que ela fizesse faculdade, trabalhasse com mel, como todas as outras. E isso com o tempo foi deixando ela triste, foi deixando ela sem saber o que fazer. Porque para ela estava tudo bem, mas ela decepcionou seus pais. E a partir daquele momento ela começou a se sentir mal. E se sentiu mais ainda com o bullying que era feito na escola. Quem já sofreu bullying sabe o que é isso, é quando a pessoa te julga, põe apelidos, te deixa triste por diversos motivos. E aí a abelha Zuzu ficou muito triste a ponto dela sair da colmeia e fugir. No momento que ela foge, ela descobre um outro local onde tem várias outras abelhas. Abelhas cegas, abelhas surdas, abelhas mudas, abelhas com uma asa só ou com nenhuma asinha. Abelhas que não produziam mel como ela, mas que conseguiram fazer de todas aquelas deficiências e aquelas dificuldades uma ajuda. Então todas elas tinham função, todas elas tinham um trabalho. E naquele momento a abelha Zuzu entendeu que ela não precisava fazer mel para ser feliz, ela podia ser quem ela era. E ela voltou para a colmeia dela e tentou implementar essas leis, tentou implementar esse modo de viver. E a partir daquele instante, a colmeia dela mudou.
as pessoas que nasciam, as abelhas que nasciam com deficiência, elas eram aproveitadas do jeito que elas podiam ser. Não eram discriminadas, descartadas, deixadas de lado. E aí ela começou a ser uma ministra dentro da sua colmeia. Ela começou a aprender, ensinar e ser um exemplo. E naquele momento os pais dela entenderam que ela não tinha que ser aquilo que todas eram, ela tinha que ser aquilo que ela gostava de ser e aquilo que completava ela. E então, na nossa vida, a gente tem que ser como a abelha Zuzu. A gente não pode deixar o bullying, a zoação, coisas que nos deixam tristes, nos puxar para baixo. Mas sim, tentar fazer com que essas coisas sejam o impulso necessário para a gente, alavancar e pular. E sobressair. Eu sou professora de educação especial. Então, eu sei o quanto que uma criança autista, uma criança com paralisia cerebral pode nos ajudar e me ajuda todos os dias. Então, entendam que para ser um super-herói, para ser uma super-heroína, para ser um exemplo, basta a gente fazer o bem, basta a gente aplicar a lei de amor que Jesus nos ensinou. Então, que vocês sejam como a abelha Zuzu. Sejam a redenção, aproveitem, cuidem uns dos outros e, principalmente, não deixem que as pessoas te deixem triste por aquilo que você é. Se você é daquele jeito é porque Deus permitiu, é porque Deus sabe que aquilo vai te fazer bem e que no fundo você está aprendendo alguma coisa com aquela dificuldade. Deficiências não são impedimentos para as pessoas serem felizes e aprenderem e evoluírem. Deficiências são obstáculos maiores que as pessoas passam para aprender, evoluir e serem melhores. E principalmente nos ensinar a não termos preconceito, a não julgarmos e a incluirmos eles. Vocês estudam, provavelmente na sua sala ou na sua escola, tem crianças que têm deficiências. E isso não as torna pior, as torna parte da sociedade, as inclui e demonstra que todos nós somos seres com a mesma essência que é Deus. Deus criou a tia Lorena, criou a tia Nayara, criou a tia Sabrina, criou todos os super-heróis, criou vocês. Então aprendam a se amar, aprendam a se aceitar e aprendam a entender que o preconceito não é uma coisa boa. A gente julgar a pessoa sem conhecer é ruim. E o preconceito é isso, é você julgar sem conhecer 100%. Eles não conheciam a abelha Zuzu, eles não sabiam da sua capacidade de liderança, de gestão, inteligência, de conseguir mudar tudo. Mas mesmo assim, eles julgaram ela. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima aula.